do Senhor, queridos irmãos, é com bastante alegria que adentro neste momento, neste culto, com esta participação. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradeço também ao pastor Silas, que o Senhor Deus continue abençoando ricamente a sua vida, seu ministério. Agradeço também às irmãs do Círculo de Oração e que o Senhor venha falar poderosamente no nosso meio nesta noite, amém? É sempre uma alegria muito grande falar ao Círculo de Oração, trazer uma palavra ao Círculo de Oração. Haja vista que nós somos mulheres de Círculo de Oração, somos intercessoras da casa de Deus, da obra do Senhor. Então é sempre uma alegria muito grande falar para as servas e servos do Senhor, amém? Eu convido você, sem perca de tempo, a abrir sua Bíblia no Salmo de número 133. Eu sei que é um salmo muito conhecido, conhecido no nosso meio, um salmo curtíssimo, mas que traz uma mensagem muito edificante para nossas vidas. Leiamos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse é um dos textos da Bíblia Sagrada, talvez um dos mais conhecidos, junto com o Salmo de número 23, que são salmos, e o Salmo 91, são salmos bem conhecidos dos nossos irmãos. Porém, eu acredito que é um salmo muito conhecido, porém, na prática, eu acredito que falta um pouco a vivência, né? A prática do que o texto nos sugere. O salmista, quando ele escreve esse salmo, ele vai nos falar sobre a excelência do amor fraternal. E às vezes a gente se pega pensando sobre o amor, né? Nós, os servos de Deus, a igreja do Senhor, falamos bastante sobre o amor. Mas será que nós amamos na dimensão da forma como falamos? Será que verdadeiramente nós exercitamos este amor no nosso meio? Será que realmente este amor ele evidencia nossas vidas como cristãos, como servos e servas do Senhor? Então, quando eu olho para este salmo, algumas coisas me chamam a atenção. A primeira coisa é que o salmista ele está falando de comunhão. Ele está falando de união, mas esta união ela é processada na comunhão. E é na comunhão tanto vertical como horizontal. É comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Então, não tem como existir esta comunhão, não tem como existir essa união se não houver esta comunhão, né? Se não for precedida desta comunhão com Deus, em primeiro lugar, temos que ter uma íntima comunhão com o nosso Deus, e que essa comunhão com o nosso Deus também nos leva a termos comunhão com os nossos irmãos, né? Então é comunhão na vertical e a comunhão na horizontal. E esse tipo de comunhão horizontal e vertical nos aponta para a cruz, né? Nos aponta para a cruz, comunhão vertical e horizontal. Esse salmo também, ele vai nos falar sobre duas figuras importantíssimas que eu vejo dentro dele. Fala-nos sobre o óleo, fala-nos sobre o monte de Hermon. Interessante que essas duas figuras simbólicas, elas apontam para o Espírito Santo. Porque quando o salmista, ele escreve este salmo, ele faz de forma poética, cantando a união, né, a fraternidade, o amor entre os irmãos. Ele o faz de uma forma que ele não procura incentivar ou exortar os irmãos acerca do amor em cima de uma união
como se fosse algo natural entre o povo dele. Não, que ele sabia que o povo dele, o povo de Israel, eles não tinham essa união. Eles não eram unidos, né, com esta proporção. Eles não tinham essa dimensão de união. Mas ele diz, você pode ver que quando ele fala assim, ó, quando ele diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça. Aqui vem outra figura. Ele justifica essa união, né, que ele está falando, que ele está de forma poética, parafraseando no Salmo, ele justifica na figura de Arão. Quem era Arão? Arão era o irmão mais velho de Moisés, né? Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Foi através dele, né, que se originou toda a linhagem de sumos sacerdotes. Arão foi o porta-voz de Moisés, pois a Bíblia nos diz que Moisés tinha alguns problemas de dicção, não sei se era fanho, se era gago, enfim, tinha problema de dicção, problema de fala. E Arão foi o seu porta-voz, né? Então Arão era como o orador dos judeus junto a Faraó. Então, essa figura do sumo sacerdote representada em Arão, que o sacerdote também ele fazia ponte entre os homens e Deus, né? Ele servia de ponte nesse relacionamento, nesse contato, nessa comunhão entre o povo e Deus. Ele intercedia, ele falava a Deus intercedendo pelo povo. Então ele fecha essa comunhão nessa questão da figura do sacerdote, porque ele não podia afirmar esta união, nem reivindicar essa união em cima de uma união natural dos irmãos, de fraternidade entre os irmãos. Haja vista que aquele povo só vivia em grandes contendas. Nós vemos que após o reinado do rei Davi, quando depois que ele morreu e Salomão assumiu, enfim, depois que Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido, as tribos não se entendiam, e o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. Quer dizer, a união nunca foi um traço característico do povo de Deus. Então, quando ele reivindica essa união, ele reivindica em cima da figura do sumo sacerdote. E na nova aliança, quem é o sumo sacerdote? Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Jesus Cristo, né? Que diferente dos sumos sacerdotes da antiga aliança, que constantemente sempre tinham que estar fazendo, oferecendo sacrifício, ofereciam primeiro por eles, porque eram homens, eram falhos, depois para o povo. Não, a Bíblia diz que Jesus é nosso sumo sacerdote, que se ofereceu por nós uma única vez, né? Foi por nós, lá na cruz do Calvário, pagou o preço da nossa redenção, derramou o seu sangue ali na cruz, em redenção das nossas almas, e por isso, né, nós temos condições de amar e viver em comunhão com Deus, com nossos irmãos e com a igreja do Senhor. Quando a gente olha para todo o sacrifício da cruz, a cruz de Cristo, ela é o ponto crucial da nossa união, né? É em Cristo que nós nos unimos, e estamos unidos aos pés da cruz. A cruz, ela une todos os povos, todas as raças, línguas, etnias, tribos, nações, né? Diante dos pés da cruz não tem o negro, não tem o branco, não tem o rico, não tem o pobre, não tem. A cruz de Cristo, né, ela quebra todo o paradigma de desunião. Não tem como nós, como servos de Deus, igreja de Deus, não processarmos uma verdadeira comunhão, fraternidade com os nossos irmãos. Haja vista que temos a esperança do arrebatamento e estaremos passando uma eternidade, viveremos uma eternidade com os nossos irmãos. Então não tem como. Deus não espera outra coisa da sua igreja, né? Que aos pés da cruz de Cristo, todos nós nos unamos para servir ao Senhor. E a Bíblia diz que quando nós assim o fazemos, a Bíblia diz que Deus ordena a bênção, ordena a vitória na vida daqueles que assim procedem. Esta união, né? Esta união que o salmista fala, ela expressa os segredos do verdadeiro avivamento na igreja.
Então, um avivamento, um verdadeiro avivamento na igreja. O que é um avivamento? O avivamento é aquela motivação, é aquela força que nós não temos, aquela capacitação que você não tem, que eu não tenho, que não é natural, é sobrenatural, é de Deus. O avivamento vem de Deus, vem do céu para a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus como uma força, como um dinamite dentro do crente, levando o crente, né? Levando o crente para os caminhos da comunhão, da união, do serviço, da solidariedade, da fraternidade. Então, quando esse avivamento, ele é essa efusão do Espírito. O que é esta efusão do Espírito? Essa efusão do Espírito quer dizer derramamento, espalhamento do Espírito, tanto como óleo, tanto como orvalho. O texto diz que a união, ela se processa como um óleo precioso, né? Aqui nós estamos falando do derramamento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ninguém consegue processar o verdadeiro amor, a verdadeira comunhão, a fraternidade, compaixão, amor pelos próximos ou de uns pelos outros, se não for processado neste amor. Então é como óleo, né? É como óleo, é como uma unção, é como um óleo precioso que desce, né? Tudo que é bom vem do céu, tudo que é perfeito vem do céu, o sobrenatural vem do céu, que processa na vida do crente, processa dentro de nós. É como óleo precioso que vai descendo sobre o sacerdote, vai descendo sobre a sua cabeça, né? Então, os pensamentos do crente que é ungido com este óleo, os pensamentos, a mente do crente vai se processando, uma mente espiritual, porque não dá para servirmos a Deus como uma mente carnal. O apóstolo Paulo, ele nos diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Porque o que é ter a mente de Cristo? É pensar, viver, agir em conformidade com a palavra do Senhor, né? É vivermos um evangelho tão autêntico, tão real, tão puro, tão santo, que nós possamos dizer, como o apóstolo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no poder do Filho de Deus. É isso que Deus espera de nós. Então, quando esse óleo é derramado, ele passa pela nossa mente. Então, aqueles pensamentos que não estão de conformidade com a vontade de Deus, aqueles pensamentos, eles são mudados, eles são processados à luz da palavra de Deus, e eles são mudados. Quando esse óleo, ele desce sobre os nossos olhos, nós começamos a ter uma nova percepção, uma nova visão da igreja, uma nova visão da vida cristã, uma nova visão da obra de Deus, do reino de Deus. Então a nossa visão, ela é mudada quando desce esse óleo, quando o Espírito Santo desce como um óleo precioso. Nós paramos de ver aquilo que não edifica, nós paramos de ver aquilo que não soma, que não contribui, que não agrega, que não ajuda, e começamos a visualizar o sobrenatural de Deus, começamos a enxergar coisas que não enxergávamos antes, talvez como uma visão não ungida. O ser humano na sua pessoa natural, não estou falando do homem espiritual, falando do homem natural, ele só enxerga a dificuldade, ele só enxerga a derrota, ele só enxerga o problema, ele só enxerga a dificuldade, ele só enxerga aquilo que não deveria enxergar, só aquilo que não deu certo. Mas quando o Espírito Santo, ele desce sobre a nossa cabeça, desce sobre a nossa visão, abre-se um leque de possibilidades, nós vamos enxergar, aleluia, coisas que não enxergávamos antes. Então a gente começa a enxergar que tem problemas, sim, tem dificuldade, sim,
tem obstáculos, sim, aleluia, tem crise, sim, mas tem Deus trabalhando, tem Deus agindo, tem o Espírito Santo nos capacitando, tem o Espírito Santo falando para mim e para você, aleluia, filha, filho, caminha mais um pouco, aleluia, anda um pouco mais, aleluia, ora um pouco mais, jejuma um pouco mais, me busca um pouco mais, aleluia, creia um pouco mais, porque eu estou contigo, eu não te deixarei, aleluia, estou contigo nesta batalha, estou contigo, aleluia, nesses momentos de crise, de dificuldade. O orvalho, né? O texto também se refere ao orvalho, que diz aqui o versículo, como o orvalho de Hermon, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon, ele está localizado na parte oeste, ou melhor, na parte norte de Israel. É o monte que fica do lado da região norte de Israel. Também conhecido pelos judeus como uma montanha sagrada. O Monte Hermon é conhecido pelos judeus como uma montanha sagrada e conhecida pelos árabes como uma montanha nevada. Por quê, né? Porque o Monte Hermon, a sua altitude é mais de 2.800 metros de altitude que tem o Monte Hermon. O seu cume vive coberto de neve, né? Sempre quando você olha lá para cima do Monte Hermon, tem aquele pico de neve sobre a sua ponta. E outra coisa interessante, o Monte Hermon, no norte de Israel, ele marca a divisão entre Israel, o Líbano e a Síria. E é interessante que este orvalho que fica no pico do Monte Hermon, ao longo do dia, conforme o sol vai batendo, aquele gelo no seu cume, lá em cima no pico, ele vai derretendo suavemente. E aquilo ali vai criando um orvalho e vai irrigando toda aquela região norte de Israel. Então, esse orvalho, ele vai descendo, descendo, e aonde não tem vida, aleluia, este orvalho traz vida. Aonde não há produção, né? A lavoura que não conseguiria produzir porque não tem chuva, porque não tem água, este orvalho, graças a esse orvalho, começa a produzir. Então, o Monte Hermon, ele vai, aquele gelo vai virando um orvalho e vai trazendo vida aonde não tem vida, vai colocando em movimento, vai colocando para dar fruto, aquilo que não dá fruto, vai florescendo os campos, vai florindo os campos. Então, o Monte Hermon, o orvalho do Monte Hermon, desce, né? Vai descendo sobre os montes de Sião. Assim é o Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. O Espírito Santo vai descendo como orvalho, aleluia. Aonde não tem vida, o Espírito Santo vai trazendo vida. Aonde não tem alegria, o Espírito Santo vai trazendo alegria. Aonde não tem paz, o Espírito Santo entra trazendo a paz. Aonde não tem produtividade, aleluia, o Espírito Santo vai trazendo, aleluia, produção. Aonde não tem vigor, o Espírito Santo vai trazendo vigor, aleluia. Haja vista que o próprio profeta Isaías já dizia que o nosso Deus é aquele que dá vigor ao cansado, aquele que não tem vigor, ele renova nossas forças como a águia, aleluia. Nesta noite receba o renovo, aleluia, do Espírito Santo, descendo sobre a tua vida como óleo, descendo sobre a tua vida como orvalho do Monte de Hermon, aleluia. E é interessante, outra coisa que me chama a atenção nesse texto, é que quando o salmista reivindica esta fraternidade, este amor, esta comunhão, esta união, dentro deste salmo, ele não tem condições de apontar para uma união natural, de um processo natural entre o povo, mas ele aponta, aleluia,
para a figura do sumo sacerdote, porque não havia adoração se não passasse pelo sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote que juntava a congregação para servir de ponte, de elo entre o povo e Deus. E o povo de Israel, todo judeu, tinha que pelo menos uma vez no ano eles tinham que ir a Jerusalém. Eles tinham que sair das regiões remotas onde estavam e tinham que caminhar até Jerusalém. E este cântico, que o Salmo 133 é um cântico, é um cântico de romagem. Eles iam cantando, eles cantavam quando chegavam nos degraus do templo, se reunia. Então, quando o povo de Israel se reunia, pelo menos em uma das 3 grandes festas que tinha por ano lá em Israel, eles tinham que estar. E quando eles se reuniam, aleluia, para ir para o templo, quando eles se reuniam para ir até Jerusalém, adorar o Senhor, é interessante isso aqui, irmãos. Eles não iam como tribos, aleluia. Ali não tinha a questão da rivalidade dessa tribo com aquela. Eles iam como adoradores, eles iam no caminho da adoração, no caminho do culto, da celebração a Deus. Eles se juntavam como irmãos, eles não se juntavam como tribo. E é interessante que quando lá chegavam, eles chegavam cantando, parafraseando as frases, as palavras deste salmo. Ó, quão bom, e como é suave, como é agradável viver unido com meu irmão, viver em paz com meu irmão. Como é bom viver em paz com Deus, como é bom viver em paz com os meus filhos dentro da minha casa, como é bom viver em paz com meu esposo, com a minha esposa, como é bom, como é agradável, aleluia, que sensação prazerosa, ter união, ter um amor de Deus na minha vida para com os meus irmãos. Como é bom poder entrar nos átrios do Senhor, como é bom poder chegar à casa de Deus, poder olhar para o meu irmão, pegar na sua mão e falar para ele a paz do Senhor. E verdadeiramente é uma paz mesmo que vem do Senhor, porque esta paz, esta união era fruto da ação do Espírito Santo, que era derramado como óleo e como orvalho do monte de Hermon. E era somente Deus que poderia fazer isso. Então, quando eles, pelo menos, quando eles se reuniam, quando eles iam ao culto, quando eles iam celebrar a Deus no templo, eles não iam como tribo, eles iam como irmãos. E porque para adorar a Deus, a Bíblia diz que nós precisamos ter tudo, aleluia, ajeitadinho, tudo no devido lugar. Haja vista que a Bíblia diz que se nós formos oferecer a Deus qualquer coisa, qualquer sacrifício, e nós nos lembrarmos de alguma coisa, a Bíblia nos aconselha que nós devemos deixar a oferta ali, e ali onde está o problema, consertar com a pessoa, haver ali uma reconciliação, um perdão, e depois a Bíblia nos aconselha que nós devemos celebrar ao Senhor. Então, que nesta noite fique aqui, né, a receita deste óleo, este óleo precioso. Era uma receita santa, era uma receita especial, não era qualquer pessoa, não era feito por qualquer pessoa, né? Não era qualquer pessoa que tinha autorização para fazê-lo. Era um óleo perfumado, era um óleo agradável. Quando o sumo sacerdote ele era ungido com este óleo, que era derramado sobre a sua cabeça e descia sobre as suas vestes, esta unção, aleluia, estava edificando a vida do sacerdote como um sinal de consagração absoluta a Deus, um sinal de consagração para o serviço, para a obra do Senhor. E todos nós, na nova aliança, nós fomos consagrados também a Deus. Você, meu amado irmão que me ouve nesta noite, eu, você, todos nós que aqui estamos, nós fomos consagrados, nós fomos separados como vaso para sermos instrumentos na obra de Deus. Por isso, ajude a obra do Senhor, se una junto com aqueles que estão fazendo alguma coisa, né? Vamos sair da nossa zona de conforto, vamos regaçar as mangas, a seara, aleluia, os campos estão brancos para a ceifa,
e é hora de nós estarmos, aleluia, na ativa, trabalhando para o Senhor. Sei que estamos atravessando aí um problema do isolamento, mas que o isolamento não venha servir de desculpa muitas vezes para que nós venhamos fraquejar, desanimar, ficarmos desmotivados. Deus nos reuniu em casa, Deus nos reuniu em família, nós estamos reunidos na nossa casa. Quem sabe foi para isso que Deus preparou este tempo, para que haja uma reunião de família. Há quanto tempo pode ser que na sua casa não havia um culto ao Senhor, um culto doméstico? Quanto tempo pode ser que você não tinha tempo de dobrar um joelho e falar com Deus, ou de ler a palavra de Deus? Pois agora Deus está nos preparando este tempo, aleluia. Estamos tendo este tempo, aleluia, de desenvolvermos intimidade e comunhão, que trará, aleluia, a união para o povo de Deus, trará a união para a igreja do Senhor. Busquemos esta união da parte de Deus. A palavra de Deus também vai nos dizer que desta união, né? Desta união provém a unidade, porque a Bíblia diz, aleluia, que é um só povo, é uma só fé, aleluia, que nós possamos estar, aleluia, servindo ao Senhor com alegria. O salmista, aleluia, ele se alegrou bastante quando ele via, com certeza, este cenário dos irmãos, né? Porque ali não estavam em tribo, ali estavam entre irmãos. Quando ele via todas as tribos ali reunidas, os irmãos, as famílias se reunindo, chegava no templo e cantando em alto e bom som este louvor chamando o outro à união, um chamando o outro ao amor fraternal. Que isso não nos falte, a união dos santos, aleluia. Deus nos concede em sua graça o amor fraternal. Este óleo precioso, santo, ele é derramado sobre a igreja do Senhor e nos capacita e nos santifica para que nós sejamos zelosos no servir a Deus, junto com os demais irmãos. João 13 e o versículo 35, só seremos reconhecidos como os discípulos do Senhor Jesus se tivermos amor, se amarmos uns aos outros. Por isso, nós não podemos de forma alguma deixar que qualquer coisinha venha nos tirar da presença de Deus. Infelizmente, é uma coisa muito corriqueira. Muitas vezes a gente se deixa magoar com muito pouco. Nós somos uma geração de crente, nós somos uma igreja que se ofende, se magoa, fica melindrado com pouca coisa. Basta uma coisa insignificante para, muitas vezes, o crente não quer mais para a igreja, não quer mais congregar. Basta ele ser, muitas vezes, ele levar uma correção, alguma coisa, o crente já não quer se unir, já não quer cooperar na obra de Deus. Mas Deus fala para você nesta noite, aleluia, a cruz de Cristo é o ponto crucial, é a cruz de Cristo, une todos nós em cima do mesmo projeto, em cima da mesma fé, em cima da mesma esperança, que nós venhamos nos unir, aleluia, porque nós temos, aleluia, que viver como irmãos. E uma igreja unida, uma família unida, um povo unido, aonde há união, tem promessa de que haverá abundância, que haverá paz, que haverá amor. A união, ela faz multiplicar, aleluia, os nossos recursos. Na união, os recursos são multiplicados. Na união, aleluia, o fraco se torna forte, porque às vezes eu não posso fazer sozinha, mas muitas vezes você, juntando, somando a sua força comigo, nós dois conseguiremos fazer. Muitas vezes o pastor sozinho, ele não tem condições de fazer, mas se todos da igreja se reúnem e se unem com ele, ele vai conseguir fazer. Então, qual é a igreja que cresce? Qual é o grupo que cresce? É aquele que está unido, porque a Bíblia diz que aonde há união,
aleluia, o Senhor ordena a bênção, tá aqui, ó, aonde a união, o Senhor ordena a bênção. Então, tudo que você entende por bênção é tudo aquilo que nós precisamos. Bênção é tudo aquilo que nós precisamos. Então, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, é muito bom viver em união. Quem vive em união, quem vive em comunhão, vive menos estressado. Quem vive em comunhão, né? Aquele que é o pacificador, quem vive em união, desfruta de amor, de paz, né? Tem condições de tomar decisões mais acertadas, porque a precipitação, o nervosismo nos leva a agir e a falar o que não devemos falar e depois muitas vezes é difícil. Então, fique aqui esta palavra para a meditação dos irmãos, que nós possamos pedir a Deus esta graça, que nós venhamos a viver em união, todo o povo de Deus, a igreja de Deus na face da terra, um unido com o outro, falando a mesma língua, processando a verdadeira unidade, aquela pelo qual o Senhor Jesus Cristo orou na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, que ele orou por nós, pedindo para que Deus nos desse essa unidade, né? E eu vou finalizar essas palavras com esta oração sacerdotal de Jesus, e eu tenho certeza que o meu tempo já deu, e com certeza Deus tem falado conosco nesta noite. Vamos ler, né? Abra sua Bíblia aí, vamos finalizar aqui esta mensagem com a oração sacerdotal de Jesus, quando o Senhor Jesus Cristo, ele vai nos dizer, né? O Senhor Jesus Cristo vai nos dizer, versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, que oração maravilhosa, o desejo de Deus é essa. E Paulo também falando aos irmãos em Efésios, na carta aos Efésios, Paulo também reivindica essa unidade, esta união, esta fraternidade entre os irmãos. Vivamos em união, processemos essa união na nossa vida e sejamos mais do que abençoados, né? Sejamos e desfrutemos de todas as bênçãos que Deus tem para nós, e uma vida longa e abençoada na sua família, na igreja, no servir a Deus. Então fica aqui esta palavra, que Deus continue te abençoando e que o Espírito Santo possa falar melhor em teu coração. Agradeço ao pastor Silas e aos demais irmãos que aqui me fizeram esse convite para estar participando do culto. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.